História de hoje. Me apaixonei pelo melhor amigo do meu irmão. Olá, seja bem-vinda ao canal Histórias de Amor Narradas. A história de hoje vai mexer com seus sentidos e seu coração do início ao fim. É sobre Mônica, uma mulher de 29 anos que sempre soube que existia um homem que jamais poderia ter. Ricardo, o melhor amigo de seu irmão Pedro, era o desejo mais antigo e proibido de sua vida. Durante anos, ela reprimiu cada olhar, cada pensamento, cada fantasia. Mas quando ela voltou para casa após viver 5 anos em outro país, algo mudou. Ela não era mais a irmãzinha de ninguém, e Ricardo percebeu. Prepare-se para uma história sobre desejo, lealdade que se parte e amor que não respeita regras. Essa é a história de Mônica e Ricardo. O aeroporto estava caótico naquela sexta-feira à noite, mas Mônica mal notava. 5 anos morando em Londres, construindo carreira como designer gráfica, vivendo uma vida que parecia certa no papel, mas sempre sentiu incompleta. E agora estava de volta para o Brasil, de volta para casa. Pedro a esperava do lado de fora da área de desembarque, sorriso largo, braços abertos. O abraço dele foi forte, caloroso, familiar de um jeito que fez os olhos dela arderem. "Bem-vinda de volta, irmãzinha!" Ela riu, limpando discretamente uma lágrima. "Já tenho quase 30 anos, Pedro. Acho que pode parar de me chamar de irmãzinha." "Nunca", ele disse, pegando uma das malas dela. "Para mim, você sempre vai ser aquela garota de trancinhas que eu tinha que proteger dos garotos do bairro." Se ele soubesse que o único garoto de quem ela nunca conseguiu se proteger era exatamente o que ele considerava seu irmão de alma. Ricardo. Só de pensar no nome, o estômago dela se apertou da mesma forma que sempre aconteceu desde que ela tinha 15 anos. Não era mais apropriado aos 29 sentir esse frio na barriga. Mas algumas coisas nunca mudavam. "Como ele tá?" As palavras saíram antes que ela pudesse se controlar. "Ricardo? Bem. Trabalha muito. Ainda solteiro, se é isso que você quer saber." "Não era." Mônica mentiu rapidamente, sentindo o calor subir pelo pescoço. "Claro que não." O sorriso de Pedro era conhecedor demais. "Aliás, vai ter um churrasco em casa no sábado. Todo mundo quer te ver, inclusive ele." O coração dela acelerou. A casa de Pedro era exatamente como Mônica se lembrava. Espaçosa, aconchegante, cheia de risos e vozes conhecidas. Ela usava um vestido leve de verão vermelho, cabelo loiro, soltos, caindo em ondas naturais pelos ombros. 5 anos em Londres tinham mudado mais do que apenas seu sotaque levemente britanizado. Ela tinha aprendido a se vestir bem, a caminhar com confiança, a ocupar espaço sem pedir desculpas. Estava conversando com antigas amigas quando sentiu aquela presença inconfundível que sempre fez cada célula do corpo dela se acender em alerta. Virou-se devagar, e lá estava ele. Ricardo estava parado na porta da varanda, olhos fixos nela com uma intensidade que tirou o ar dos pulmões de Mônica. Ele estava mais forte que na memória, ombros mais largos sobre a camisa branca de linho, braços torneados e bronzeados, maxilar coberto por uma barba curta que não estava lá 5 anos atrás. O cabelo castanho escuro estava ligeiramente bagunçado, como se ele tivesse passado a mão ali várias vezes. Mas eram os olhos que a paralisaram. Aqueles olhos castanho esverdeados que ela via nos seus sonhos mais secretos. Só que agora havia algo diferente. A forma como ele olhava não tinha nada de fraternal, nada de distante. Era pura fome masculina. O estômago dela apertou, um calor baixo e insistente se espalhando. Ricardo atravessou o espaço entre eles devagar, nunca desviando o olhar. Quando parou na frente dela, o cheiro amadeirado da colônia masculina envolveu Mônica como um abraço. Mônica. A voz dele era mais grave do que ela lembrava, rouca. "Olá, Ricardo."
Por um momento interminável, eles apenas se olharam. Mônica podia sentir o próprio coração, cada uma delas martelando uma verdade. 5 anos não tinham mudado absolutamente nada. Ela ainda o queria. Talvez mais agora do que antes. E pela primeira vez na vida, ela via o mesmo desejo refletido de volta. Você tá diferente, Ricardo murmurou, e havia algo quase perigoso na forma como ele examinou cada centímetro dela, desde o rosto até os pés descalços no gramado, voltando a se fixar nos olhos dela com uma intensidade que fez as pernas de Mônica ficarem fracas. 5 anos tendem a fazer isso com as pessoas, ela respondeu, e odiou como a voz saiu trêmula, entregando tudo o que estava sentindo. Não é só isso. Ele deu mais um passo, tão perto agora que o calor do corpo dele alcançava a pele dela através do vestido fino. E Mônica teve que inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Aqueles poucos centímetros de diferença de altura, de repente pareciam muito mais significativos, muito mais carregados de possibilidades. Você sempre foi bonita, Mônica, mas agora... Ela o olhou fixamente. Mordiscou a parte inferior dos lábios, esperando que ele terminasse a frase. Agora você sabe disso, e isso muda tudo. Ele disse, voz ainda mais baixa, de um jeito que fez o coração bater mais rápido. Antes que ela pudesse responder, antes que pudesse sequer respirar, a voz de Pedro cortou o momento como uma lâmina. Ei, vocês dois! Vem aqui, a carne tá pronta. Ricardo recuou imediatamente, a máscara de amigo casual voltando ao lugar tão rápido que Mônica quase duvidou ter visto algo diferente. Quase, mas o coração pulsando a deixava bem clara que nada daquilo tinha sido imaginação. Durante o jantar, ela conseguiu evitá-lo, mas sentiu o peso do olhar de Ricardo sobre ela o tempo todo, como uma carícia física que a deixava inquieta, consciente de cada movimento, e quando finalmente se arriscou a olhar de volta, encontrou aqueles olhos escuros fixos nela com uma fome tão evidente que o garfo quase escapou da mão dela. Mais tarde, quando a maioria das pessoas já tinha ido embora e ela estava ajudando a guardar as coisas na cozinha, sentiu a presença dele antes mesmo de virar. Durante o jantar, ela conseguiu evitá-lo, mas sentiu o peso do olhar de Ricardo sobre ela o tempo todo, como uma carícia física que a deixava inquieta, consciente de cada movimento, e quando finalmente se arriscou a olhar de volta, encontrou aqueles olhos escuros fixos nela com uma fome tão evidente que o garfo quase escapou da mão dela. Mais tarde, quando a maioria das pessoas já tinha ido embora e ela estava ajudando a guardar as coisas na cozinha, sentiu a presença dele antes mesmo de virar. Preciso falar com você, Ricardo disse baixinho, parado na porta, bloqueando a saída. Ou a fuga, dependendo do ponto de vista. Sério? E sobre o que seria? Mônica, com um sorriso de canto, tentou soar casual, mas a forma como o coração disparou no peito a denunciava. Sobre o fato de que eu não consigo parar de olhar para você desde o momento que você entrou naquela sala, ele disse, e dessa vez não havia nada de casual, nada de seguro na voz dele. Era pura confissão bruta, desesperada. Sobre o fato de que o Pedro me mataria se soubesse o que estou pensando agora, mas... Mônica deu um passo em direção a ele, mesmo sabendo que era a pior ideia possível. Mas... eu não me importo com o que ele pode pensar. Eu deveria me importar. Deveria te ver como a irmã do meu melhor amigo e manter distância. Mas quando eu olho para você agora, tudo o que eu vejo é uma mulher linda, que eu quero desesperadamente abraçar. O ar entre eles estava tão carregado que Mônica mal conseguia respirar, cada centímetro de pele arrepiando com a proximidade e com as palavras dele. Ricardo, ela começou, mas não sabia como terminar a frase, não quando metade dela queria recuar,
proteger o relacionamento com o irmão e a outra queria se jogar nos braços dele e finalmente descobrir como seria ser beijada por aquele homem que habitava seus sonhos há tanto tempo. Diz que você não sente isso também e eu paro agora. Ele murmurou, tão perto agora que os lábios dele quase encostavam no ouvido dela. Diz que é coisa da minha cabeça e eu nunca mais toco no assunto. Eu não posso dizer isso, porque seria mentira. Mônica admitiu, voz trêmula e honesta demais. O som baixo que escapou da garganta dele foi quase obsceno, e as mãos de Ricardo se fecharam em punhos ao lado do corpo, como se ele estivesse se segurando fisicamente de tocá-la. Mônica, Ricardo, vem aqui um segundo. A voz de Pedro ecoou da sala, e os dois se afastaram um do outro como se tivessem levado um choque. Ricardo passou a mão pelo cabelo, claramente frustrado, e por um segundo, Mônica achou que ele ia ignorar o chamado do amigo, mas então ele soltou um palavrão baixo e recuou. Isso não acabou. Ele disse baixinho, olhos fixos nela com uma promessa que fez o corpo inteiro arrepiar. E então ele saiu, deixando Mônica sozinha na cozinha, completamente sem saber o que dizer. Na semana seguinte, Mônica pensou que talvez a tensão diminuísse, que a distância, a razão, voltariam a fazer sentido. Mas ela estava completamente errada. O Ricardo aparecia em todo lugar, ajudando Pedro a consertar algo no apartamento dela no exato momento em que ela estava lá, ou encontrando ela no mercado, mandando mensagens inocentes que ela ficava esperançosa só de ler. Sonhei com você ontem à noite. Não foi apropriado. Você usa um perfume diferente agora. Me deixa louco. Tô tentando respeitar os limites, mas tá cada dia mais difícil. E ela respondia, porque era fraca e porque queria que desse certo tanto quanto ele. Sério? E se eu te contar que eu também sonhei? É o mesmo de sempre. Talvez você que esqueceu dele. E quem disse que eu quero que você respeite? Mônica não conseguia parar e simplesmente não responder. Não quando cada conversa, cada olhar, cada toque acidental de mãos a deixava mais esperançosa. E então, 3 semanas depois do churrasco, tudo mudou. Pedro viajou a trabalho por uma semana. E na mesma noite, Ricardo apareceu na porta do apartamento dela sem avisar. Uma chuva absurda encharcando a camisa dele, cabelo pingando, olhos selvagens de um jeito que fez o coração dela quase parar. Ou você me manda embora agora, ele disse, voz rouca, vulnerável. Ou eu entro e a gente para de fingir que isso não vai acontecer. Mônica deveria ter mandado embora. Deveria ter sido sensata. Racional. Mas, em vez disso, ela sorriu. Deu um passo para o lado, abrindo caminho. E Ricardo entrou. A porta mal fechou atrás dele e o espaço entre os dois simplesmente desapareceu. Um beijo intenso, cheio de toda aquela tensão acumulada durante dias, semanas, talvez anos. Como se finalmente pudessem parar de fingir, parar de lutar contra o inevitável. Eu tentei ficar longe, Ricardo sussurrou contra os lábios dela, a respiração quente misturando-se com a dela. Tentei tanto, mas não consigo. Não consigo parar de pensar em você. Então para de tentar, Mônica murmurou, e quando seus dedos encontraram o rosto dele, sentiu a respiração quente contra a palma da mão. Ricardo a puxou para mais perto, e eles ficaram ali, parados no meio da sala, apenas se olhando. A água da chuva ainda pingava do cabelo dele, caindo sobre o rosto dela como pequenas promessas. Última chance de mudar de ideia, ele disse, voz rouca, intensa. Porque se eu te tocar agora, Mônica,
Do jeito que eu tô morrendo de vontade, não vai ter volta. Em resposta, ela o puxou para um beijo que respondeu tudo que as palavras não conseguiam dizer. As horas seguintes foram uma mistura de suspiros baixos, toques delicados e uma conexão que ia muito além do físico. Era como se todas as barreiras finalmente tivessem caído, deixando apenas a verdade nua entre eles. Aquilo sempre deveria ter acontecido. Quando finalmente se entregaram um ao outro, foi como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir. Existia apenas eles dois, aquele momento, aquela conexão que vinha sendo construída há tanto tempo. Depois, quando a respiração voltou ao normal e a realidade começou a retornar aos poucos, eles ficaram entrelaçados no silêncio confortável de quem não precisa de palavras. Ricardo descansou a testa na dela, dedos acariciando o rosto de Mônica com uma ternura que a fez querer chorar. Quero ficar com você para sempre. Topa? Ela sorriu, colocando o cabelo atrás da orelha e com os olhos fixos nele, concordou com um beijo. Ficaram ali por um longo tempo, apenas trocando carinhos, sabendo que depois daquela noite, nada seria como antes. E estava tudo bem. Mais do que bem. Estava perfeito. Como é que a gente faz agora? Ele perguntou, e pela primeira vez havia incerteza na voz dele. Como contaremos pro Pedro depois disso? Eu não sei, Mônica sussurrou, e o peso da culpa por não ter contado o que rolava antes já começava a se instalar no peito. Mas quando Ricardo a puxou para mais perto, quando a boca dele encontrou a dela num beijo longo e suave, Mônica soube que mesmo com toda aquela complicação, ela não se arrependia. Não poderia se arrepender da coisa mais certa que tinha sentido na vida inteira. Os 5 dias restantes da viagem de Pedro foram os mais intensos da vida de Mônica. Ricardo praticamente se mudou para o apartamento dela, e eles passavam horas conversando, descobrindo um ao outro além do desejo físico. Ele contava sobre os sonhos que tinha guardado, sobre como sempre notou ela, mas nunca permitiu que o sentimento crescesse. Ela falava sobre Londres, sobre como tentou esquecer, sobre como nunca conseguiu. E entre as conversas havia os toques, os beijos, as noites em que se entregavam completamente um ao outro, cada vez mais profundo, mais conectado. Mas na manhã em que Pedro voltava, a realidade se impôs de forma inegável. A gente precisa contar para ele, Ricardo disse, vestindo as suas próprias roupas enquanto Mônica ainda estava deitada na cama, com lençóis enrolados ao redor do corpo. Não dá para esconder isso. Não quero esconder você. Eu sei, Mônica concordou, mesmo que cada célula do corpo dela gritasse para protelar aquela conversa. Mas você conhece o Pedro, ele vai surtar. Provavelmente vai querer me bater. Ricardo concordou com um sorriso amargo, mas eu não me importo, não quero te perder. E se ele realmente é meu amigo, ele vai ter que entender. As palavras deveriam ter reconfortado, mas só fizeram um nó no estômago apertar mais. Pedro antecipou o retorno, e eles não precisaram contar, porque Pedro descobriu sozinho, da pior forma possível. Tinha sido 2 semanas desde que ele voltara, 2 semanas de Mônica e Ricardo se encontrando às escondidas, mensagens apagadas, mentiras sobre compromissos que não existiam. E então, numa quinta noite, Pedro apareceu sem avisar no apartamento de Mônica e encontrou Ricardo saindo do banho, apenas de toalha, cabelo ainda molhado. O silêncio foi ensurdecedor por um momento infinito, e então Pedro olhou da figura de Ricardo para Mônica, que tinha aparecido da cozinha em shorts e camiseta dele, cabelo bagunçado, lábios inchados. Quanto tempo? Pedro perguntou, voz controlada, mas tensa. Faz 3 semanas desde que você viajou. Mônica admitiu, voz trêmula, mas firme. Não ia mentir, não agora. Pedro fechou os olhos por um momento, respirando fundo, claramente tentando processar. Quando os abriu novamente, havia dor ali, mas também algo mais, confusão, talvez até entendimento começando a se formar.
Vocês estavam se escondendo de mim. Ele disse, e não era uma pergunta. A gente tinha medo da sua reação. Ricardo admitiu, ainda parado no corredor, mantendo distância respeitosa. A gente sabia que ia te magoar e com razão. Pedro interrompeu, mas havia menos raiva do que Mônica esperava. Vocês são as duas pessoas mais importantes da minha vida e vocês acharam que eu ia o quê? Surtar? Não aceitar? E você não vai surtar? Mônica perguntou, surpresa pela calma relativa do irmão. Pedro passou uma mão pelo cabelo, claramente ainda processando tudo. Eu tô confuso, chocado, um pouco magoado que vocês não me contaram antes sobre o que estava acontecendo, mas... Ele olhou de um pro outro, realmente olhando dessa vez. Vocês realmente estão juntos? Isso é sério? É sim, muito sério, e eu a amo, Pedro, não é de hoje. Ricardo disse sem hesitar. E eu o amo desde sempre. Queria ter te contado, mas achei que não iria me entender. Mônica completou, segurando a mão de Ricardo quando ele se aproximou. Pedro ficou em silêncio por um longo momento, estudando os dois. E então soltou um suspiro longo e cansado. Eu preciso processar isso. Preciso de um tempo para entender. Mas eu não vou explodir ou fazer uma cena. Só preciso ir. Ele disse finalmente. E ele saiu, não batendo a porta com raiva, mas apenas fechando suavemente atrás de si, deixando Mônica e Ricardo ali, esperançosos, mas ainda apreensivos. Na manhã seguinte, Mônica acordou com uma mensagem de Pedro. Café da manhã no nosso lugar de sempre, 10 horas. O lugar de sempre era uma cafeteria pequena onde eles iam desde adolescentes, onde tinham tido inúmeras conversas importantes ao longo dos anos. Mônica chegou nervosa, encontrando Pedro já sentado numa mesa no canto, 2 cafés já pedidos. Ele levantou quando a viu, abraçou-a de um jeito que a fez querer chorar. Senta, ele pediu, e havia cansaço na voz dele, mas também carinho. Pedro, Deixa eu falar primeiro, ela interrompeu gentilmente. Eu passei a noite inteira pensando. E sim, meu primeiro instinto foi ficar chateado, sentir que vocês tinham me escondido de alguma forma. Mas então eu lembrei de como o Ricardo sempre foi quando se tratava de você. Como assim? Mônica perguntou, confusa. Você nunca percebeu, mas eu sim, Pedro disse com um meio sorriso. A forma como ele sempre perguntava sobre você quando você estava em Londres, como ele ficava tenso sempre que algum cara demonstrava interesse, como ele nunca namorou sério depois que você foi embora. Eu achava que era só proteção de irmão mais velho por procuração, mas agora eu vejo que ele sempre te amou. Completou. E você sempre o olhou de um jeito diferente também. Eu só era cego demais, ou talvez não quisesse ver. As lágrimas finalmente caíram e Mônica limpou rapidamente. Eu amo muito vocês dois. Pedro continuou, voz mais suave agora. Você é minha irmã, minha melhor amiga, e ele é meu irmão de escolha. Então, quando vi vocês juntos ontem, meu primeiro pensamento foi raiva, pois levei um susto. Não esperava vocês juntos. Mas o segundo foi: se tem alguém nesse mundo em quem eu confio para cuidar de você, é ele. Então você não tá bravo? Tô um pouco magoado que vocês se esconderam, ele admitiu, mas entendo por quê. E não tô bravo. Só preciso me acostumar com a ideia de vocês dois, juntos, desse jeito. Mônica soltou uma risada molhada de lágrimas. Isso é tão estranho tanto pra você quanto é pra gente. Aposto que sim. Pedro riu também. Mas se vocês são felizes, se isso é real, então eu vou apoiar. Só me prometam uma coisa. Qualquer coisa, ela respondeu levantando a sobrancelha. Nada de detalhes, ele disse fazendo uma careta exagerada. Eu não quero nem imaginar certas coisas sobre minha irmã e meu melhor amigo. Mônica riu alto, de verdade agora, jogando um guardanapo nele. Prometido. Pedro pediu que ela não comentasse sobre aquela conversa com Ricardo, pois também queria falar com ele. Na sexta, foi a vez de Ricardo receber a mensagem. Preciso falar com você. Bar do João, 20 horas. Te espero.
Ricardo chegou preparado para qualquer coisa, mas encontrou Pedro já com 2 cervejas na mesa, acenando para ele se sentar. Antes que você fique tenso, Pedro começou. Eu não vou te bater, mesmo que uma parte de mim ainda queira. Ricardo soltou um meio sorriso nervoso, concordando. Justo. Mas eu preciso ouvir de você, Pedro continuou, tom sério agora. O que a Mônica significa para você? Porque se isso for só atração ou algo passageiro... Não é. Ricardo interrompeu com voz firme. Eu te juro, Pedro, não é. Eu a amo. Sempre amei. Só nunca deixei esse sentimento crescer porque era a irmã do meu melhor amigo, porque era meio que proibido. Mas agora eu não consigo mais fingir o que tô sentindo. Depois que ela chegou de viagem, todo aquele meu sentimento voltou à tona e não consegui me segurar. Pedro estudou o rosto dele por um momento. Eu sempre soube que você era o cara. Sempre confiei em você com minha vida. E eu vi, quando olhei nos seus olhos, vi amor real. Não só desejo, mas amor de verdade. É amor de verdade, Ricardo confirmou. Do tipo que eu nunca senti por ninguém. Então eu só tenho uma coisa a dizer. Pedro levantou a cerveja. Se você magoar ela, eu te mato. Mas fora isso, você precisa fazê-la feliz. Sempre quis que ela encontrasse alguém que a tratasse como rainha. E quem melhor para fazer isso se não for você? Ricardo sentiu o alívio e a emoção tomarem conta. Pedro se levantou e pediu um abraço ao amigo. Ricardo levantou e o abraçou, dando vários tapas nas costas com força, respirando agora aliviado. Obrigado. Isso significa tudo para mim. Só não me faça me arrepender, Pedro falou, sorrindo, dando um gole na cerveja. E sério mesmo, nada de detalhes na minha frente. Eu ainda preciso do meu cérebro funcionando. Os dois riram, e naquele momento Ricardo soube que tudo ia ficar bem. 1 ano e meio se passou. O namoro estava de vento em popa. O casal cada vez mais apaixonado, com planos para o futuro. Você tem certeza disso? Pedro perguntou, sentado no sofá com o Ricardo, olhando para o anel que o amigo segurava na pequena caixa de veludo. Mais certeza do que qualquer coisa na minha vida, Ricardo respondeu, e havia tanto amor na voz dele que Pedro não conseguiu segurar o sorriso. Ela vai dizer sim, ele disse, batendo no ombro de Ricardo. E eu vou estar lá quando você pedir, se você quiser. Ah, mas eu quero, Ricardo disse imediatamente. Não ia fazer sentido sem você. Você é meu melhor amigo, meu irmão, e agora vai ser oficialmente meu cunhado. Preciso de você lá. Então vamos planejar isso direito, Pedro disse, já pegando o celular. E depois pode me nomear padrinho, porque se não for eu vou ficar ofendido. Ricardo riu, mas é claro, isso não tem como negar. Ricardo escolheu o mesmo parque onde Mônica tinha visto ele pela primeira vez, quando ela era adolescente e ele era apenas o amigo mais velho do irmão, onde tudo tinha começado, mesmo que nenhum dos dois soubesse na época. Pedro estava escondido atrás de uma árvore com o celular, gravando tudo, cumprindo sua função auto-atribuída de melhor padrinho do mundo. Quando Ricardo se ajoelhou e fez o pedido, e quando Mônica disse sim entre lágrimas e risos, Pedro saiu do esconderijo aplaudindo e gritando finalmente, fazendo os dois rirem enquanto se abraçavam. Ah, você gravou tudo? Mônica perguntou, limpando as lágrimas. Mas é claro, Pedro disse, mostrando o celular. E já mandei no grupo da família. A mãe tá chorando, vocês são oficialmente o casal favorito de todo mundo. O casamento foi pequeno e íntimo, apenas família próxima e amigos mais queridos. E quando chegou a hora do discurso do padrinho, Pedro se levantou com um copo de champanhe e um sorriso malicioso. Bem, ele começou, e todos riram antecipadamente, porque conheciam Pedro. Eu nunca imaginei que um dia estaria aqui fazendo discurso no casamento da minha irmã, com o meu melhor amigo.
Porque quando a gente era adolescente, eu literalmente disse pro Ricardo que ele nunca poderia namorar a Mônica. Então, tecnicamente, ele me desobedeceu. Risadas explodiram pela sala. Mas, falando sério, Pedro continuou, tom ficando mais suave. Quando eu descobri sobre vocês dois, meu primeiro instinto foi entrar em pânico. Mas então eu percebi algo. Eu sempre quis que minha irmã encontrasse alguém que a amasse de verdade, que a tratasse como rainha, que cuidasse dela. E quem melhor que o homem que eu considero meu irmão há 15 anos? Mônica já estava chorando e Ricardo apertou a mão dela sob a mesa. Ricardo, você é o melhor amigo que eu poderia pedir. E agora, você é oficialmente meu cunhado, o que significa que eu posso te encher o saco ainda mais. Mas também significa que eu confio em você com a pessoa mais importante da minha vida. Então não estrague isso, eu ainda sei onde você mora. Mais risadas, e Ricardo levantou o copo em reconhecimento. E Mônica, você sempre foi minha irmãzinha, minha melhor amiga. E ver você tão feliz, tão radiante, é tudo que eu sempre quis. Então, felicidades para vocês dois. Vocês merecem todo o amor do mundo. Os aplausos explodiram, e quando Pedro sentou, Mônica se levantou para abraçá-lo, sussurrando "Obrigada" no ouvido dele. A festa estava animada, música tocando, pessoas dançando, e Pedro estava no bar pegando mais uma bebida, quando sentiu alguém se aproximar. Discurso bonito, uma voz feminina disse. E quando ele virou, encontrou Júlia, uma das melhores amigas de Mônica desde a faculdade. Cabelo negro até os ombros, olhos castanhos brilhantes, sorriso que fez algo se apertar no peito dele. "Obrigado", Pedro disse, e notou como ela estava bem bonita naquele vestido verde água justo que realçavam as curvas. "Você é amiga da Mônica, certo, Júlia?" "Isso mesmo", ela confirmou, sorrindo mais. "E você é o irmão superprotetor que finalmente aceitou que a irmã cresceu." "Ei, eu não sou tão superprotetor assim", Pedro defendeu, mas estava sorrindo também. "Não mesmo?", Júlia provocou, inclinando a cabeça. "Porque a Mônica me contou que você uma vez espantou 3 caras diferentes que tentaram flertar com ela num bar." Eles eram idiotas", Pedro riu, mas estava corando um pouco. "E ela merecia alguém melhor." "Ah, como o Ricardo?", Júlia perguntou, e havia algo divertido no olhar dela. "Exatamente, como o Ricardo", Pedro concordou. "Levou tempo, mas eu aceitei que eles são perfeitos um para o outro." "Uau, que evolução!", ela brincou, e depois ficou séria por um momento. "Mas sério, foi lindo o que você disse, sobre confiar nele com a pessoa mais importante da sua vida. Dá pra ver o quanto você ama sua irmã." "Ela é tudo pra mim", Pedro admitiu. E depois, sem saber bem de onde veio a coragem, perguntou: Você quer dançar?" Júlia piscou, surpresa, mas o sorriso que se abriu no rosto dela era radiante. "Adoraria." Enquanto eles se dirigiam para a pista de dança, Pedro sentiu olhares sobre ele e virou para encontrar Mônica e Ricardo observando com sorrisos enormes. Mônica levantou as sobrancelhas em pergunta silenciosa, e Pedro reverteu os olhos, mas estava sorrindo. "Me dá o seu telefone?", disse Pedro antes dela ir embora. Ela sorriu e ele anotou no celular. Horas depois, quando a festa estava acabando e Pedro estava ajudando a recolher algumas coisas, Mônica apareceu ao lado dele, cutucando as costelas. "Então, você e a Júlia, hein?", ela provocou, sorriso malicioso. "Não sei do que você está falando." Pedro fingiu inocência, mas o sorriso bobo no rosto dele o denunciava. "Ah, não?", Ricardo entrou na conversa, passando o braço pelos ombros da esposa. "Porque eu vi vocês dançarem umas 5 músicas seguidas e conversando no jardim por 1 hora. E trocando números", Mônica completou rindo, "e marcando de tomar café semana que vem."
Pedro suspirou, mas estava rindo também. Tá bom, tá bom. Ela é legal. Muito legal, na verdade. Então? Mônica disse, olhos brilhando de diversão. Agora você entende como eu me sentia quando você implicava com o Ricardo? Nem vem, não começa. Pedro avisou, mas estava rindo. Tarde demais, Ricardo disse, também rindo. Porque agora é a nossa vez de implicar e de dar conselhos não solicitados e de aparecer sem avisar. E de fazer ameaças sobre cuidar bem dela, porque se você magoar a Júlia, eu vou ter que te matar. Vocês dois são insuportáveis, Pedro disse, mas puxou os dois para um abraço apertado. Mas eu amo vocês, mesmo vocês sendo os piores. Sempre vou estar aqui, Pedro prometeu. Vocês são minha família. E agora, a Júlia também pode entrar nessa confusão. Ah, que ótimo! Ricardo disse, sorrindo. Porque eu já estou planejando um jantar para os 4. E ali, abraçados sob as luzes da festa, os 3 riram juntos, sabendo que não importasse o que viesse, eles sempre teriam um ao outro. E agora talvez mais uma pessoa para adicionar ao círculo. E assim termina a história de Mônica e Ricardo. Uma história sobre amor proibido que se tornou permitido, sobre irmãos que se tornam cunhados, sobre amigos que se tornam família. E sobre como, às vezes, o melhor final feliz inclui não apenas o casal principal, mas todos ao redor deles, encontrando sua própria felicidade. Se você gostou dessa história, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva para não perder as próximas histórias emocionantes. E me conte nos comentários, você teria coragem de se apaixonar pelo melhor amigo do seu irmão? Como você reagiria se fosse o Pedro nessa situação? E já que você está aqui e ama histórias de romance intenso, não pode perder a história de Bianca e Leonardo, a namorada falsa por 1 milhão. É sobre uma mulher que aceita fingir ser namorada de um bilionário por dinheiro, mas acaba descobrindo que o amor não respeita contratos. Clica no vídeo que está aparecendo na tela agora, ou procure aqui no canal. Te garanto, você vai se emocionar do início ao fim. Nos vemos na próxima história. Até lá!